uma O hipocrisia. Cacó Filipe teve vários casamentos e ainda assim continua sendo profeta de Deus? Bom, se eu perguntar para o senhor, existe um mandamento, quantas vezes um profeta deve se casar na Bíblia? Jesus Cristo disse que aquele que deixar a sua mulher, que não for por causa de imoralidade sexual, cometa adultério. Jesus também falava aos profetas? Sim, falou para todo. Não é. Por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui. No Antigo Jesus abriu Testamento, exceção para profeta? eu Não, posso a dar pergunta exemplo para o senhor? Jesus, bem, existe na Bíblia textos que são normativos e existem na Bíblia textos que são descritivos. É o relato para a gente se aperceber do que aconteceu na história. Mas existe uma ordenança que Jesus aqui dá. Ele diz que todo aquele, qualquer, que deixar a sua mulher, a não ser por imoralidade sexual, cometa adultério. No meu ponto de vista, o Cacó Filipe está em adultério. Por causa dos vários casamentos. E moralmente até nem seria um exemplo para o Deltamar, que, por exemplo, é casado, acredito que é fiel a uma só esposa. Mas o Deltamar é fiel ao Cacó Filipe, que passou por vários divórcios e vários casamentos. Eu vou lhe responder, eu posso responder. E eu gosto de responder. O senhor citou aqui, eu acho que uns 15 pontos. Eu não vou responder todos, mas vou responder aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo no Antigo Testamento, depois vou dar no Novo Testamento. Porque os discípulos do profeta Cacó Filipe, seu Monteiro, não tem medo de pergunta e eles conhecem bem a Bíblia e a revelação do profeta Cacó Filipe. Levíticos capítulo 4, versículo 2 diz, Moisés diz, por meio de Deus, né? Deus diz por meio de Moisés. Se alguém do povo pecar, aqui está o sacrifício, pecar por erro. Se alguém do povo pecar por erro, aqui está o sacrifício para a expiação do pecado. Levíticos capítulo 4, no versículo 3, está escrito que se o sacerdote, se ele pecar por erro, que ele traga um touro macho sem defeito, será o sacrifício para a expiação do seu pecado. Levíticos capítulo 4, versículo 22 diz, se um líder do povo pecar por erro, ele traga um bode macho sem defeito, será o sacrifício para a expiação do seu pecado. Se um homem do povo, agora um homem comum, veja que Deus não vê todo mundo igual. Ele diz, o sacerdote faça isto, o líder do povo, que era um príncipe, o rei, faça isso. Agora um homem comum do povo, aquele que não é sacerdote nem líder, se ele cometer um pecado por erro, Levíticos capítulo 4, no versículo 27 em diante, ele vai dizer que ele traga uma cabra sem defeito, isso será o sacrifício para a expiação do seu pecado. Mas aonde é que está o versículo na lei de Moisés para o profeta? Quando o profeta, tratando-se de um profeta mensageiro, quando o profeta pecar, quando Samuel pecar, o que ele traz? Quando o Jeremias pecar, quando Isaías pecar, quando Moisés pecar, o que eles devem trazer? Este versículo não existe, senhor Monteiro, porque é Deus ele mesmo quem conhece o pecado do seu profeta. E tudo que um profeta faz... Desculpa cortá-lo. Eu vou responder, porque eu vou dar o exemplo do Novo Testamento. Não, eu queria... Como já estamos acima do tempo, e tem pessoas que estão pedindo para ligar, e depois nós podemos remarcar novamente uma outra conversa, eu queria dar a oportunidade, pelo menos, para 3 pessoas só, 3 pessoas ligarem. Quem quiser, o número é esse que está a passar aí, podem ligar. Entra no WhatsApp, salve esse número, liga, que vocês vão estar aqui online. Mas, enquanto eu não recebo nenhum telefonema, para não ficar assim pela metade, pode entrar no Novo Testamento e explicar. Quando o telefone tocar, aí eu dou prioridade a quem vai participar. Sim, agora quero dar um exemplo do Novo Testamento. Paulo disse, por exemplo, que os diáconos fossem maridos de uma mulher, que os presbíteros, os pastores, os anciões fossem maridos de uma mulher, que governasse bem a sua casa. Bem, e Paulo não vai também ser marido de uma mulher e governar bem a sua casa? Será que o que Paulo dizia não servia para ele mesmo? Porque se Paulo não é marido de uma mulher, e se ele não tem filhos e não governa bem a sua casa, como que Paulo ia governar a igreja de Deus, a casa de Deus? Então, o que Paulo dizia não era para ele? Paulo manda as pessoas se casar, não é? Ter marido para ser diácono, para ser presbítero, deveria ser casado, marido de uma mulher, governar bem a sua casa. Então, você vê que o que Paulo dizia não era para ele, Paulo. Então, a vida do profeta Cacó Filipe pertence a Deus. A vida de Davi pertencia a Deus. E no tempo marcado, é Deus quem reconhece o pecado do seu profeta, como Davi, e pode enviar um outro profeta para falar com ele, como Natã, para dizer que ele havia cometido tal coisa. Mas é desta coisa que Deus chama de pecado, senhor Monteiro, que veio Salomão. Das 1000 mulheres que Salomão tinha,
dos muitos filhos que Davi tinha, né? Dos muitos filhos que Davi tinha, de onde veio Salomão? O maior rei, o mais sábio rei que Israel já teve. Veio disso que Deus chamou de pecado. Então, tudo o que acontece em volta de um profeta é a palavra de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, está escrito, senhor Monteiro, que quando o povo de Israel possuísse a terra de Canaã, que Deus havia prometido, não era para eles ajuntar para si muitas mulheres. O que é isso? Poligamia. No Antigo Testamento não há versículo que apoie a poligamia, mas você vai ver os profetas e os reis tendo várias mulheres, porque é isso? Mesmo Abraão, você além de Sara, ele tinha... Deltamar? Não entendi? O Deltamar tem quantas mulheres? E eu sei que você é brasileiro e que a tua esposa nem vai gostar de ouvir isso daí. Sim, eu sou um brasileiro. Pode ter várias, você pode ter várias? Então, eu vou explicar. Eu, Deltamar Costa, tenho uma única esposa. Os discípulos do profeta Cacó Filipe, todos eles do Brasil, têm uma única esposa. Agora, há discípulos do profeta em Angola e em Moçambique e outros lugares que têm 2 ou 3 mulheres, porque quando vieram para a mensagem, já estavam nessa condição. E o mandamento de Deus é, se você vem com 2 ou 3 mulheres para a mensagem, você pode mantê-las como suas esposas. Mas se você vem com uma só, deve manter ela sozinha. E se você vem sem nenhuma, você só pode ter uma mulher. Por exemplo, senhor Monteiro, é um mandamento de Deus. Um homem que vem para a mensagem sem nenhuma mulher, ou com uma mulher, e ele arruma uma segunda mulher, então ele deve ser expulso da mensagem, não é aceito. A primeira pergunta, apóstolo Deltamar, você se considera um cristão? Sim, não só um cristão, como um verdadeiro cristão, porque as pessoas estão nessas igrejas e elas se acham cristãs, por exemplo, os católicos se acham cristãos, os protestantes se acham cristãos, os evangélicos se acham cristãos, os branhamistas se acham cristãos, os adventistas se acham cristãos, e na verdade quando não são, porque eles nem sabem, a maioria deles, dos membros, né, que acreditam ser cristão, então, ele só é cristão quando o profeta que tem a mensagem do seu tempo está vivo, ou não? Então, eu vou explicar. Essas pessoas que estão nessas igrejas que eu citei, católica, protestante, evangélica, branhamista, não são cristãos. E eles nem sabem. Se você perguntar a maioria deles o que é um cristão, ele não sabe. Ele pensa que cristão é aquele que crê na Bíblia, cristão é aquele que confessa Jesus, cristão é aquele que crê em Jesus, cristão é aquele que aceitou Jesus numa igreja. Não é. Porque o significado da palavra, o senhor como um bom estudante sabe que cristão vem do grego, para Cristo, cristão, aquele que segue Cristo, ou ele é um pequeno Cristo, um pequeno ungido, ou aquele que segue Cristo. E Cristo é o quê? É ungido, que no hebraico é Hamashia. Então, quem é o ungido de Deus hoje? Quem é o Cristo de Deus hoje? Hoje, o Cristo de Deus é o profeta Cacó Filipe. Quem era o Cristo de Deus no tempo do dilúvio? Era Noé. Quem era o Cristo de Deus no tempo do Egito? Era Moisés. O Cristo, lá no ano 33, era Jesus. Mas depois de Jesus para as nações, o Cristo, o homem ungido, era Paulo. Então, os verdadeiros cristãos são aqueles que seguem Jesus Cristo por meio de um profeta. Jesus Cristo se manifesta em um profeta. A voz do bom pastor é ouvida, é transmitida por meio de um profeta. Por isso Jesus Cristo diz que as suas ovelhas ouviriam e reconheceriam a minha voz. Então, todos esses que pensam que são cristãos, porque crê na Bíblia ou crê em Jesus, não é este o significado de cristão. Cristão é um pequeno Cristo, ou aquele que segue Cristo. O Cristo de Deus hoje é Cacó Filipe. Se não é, que alguém possa me ajudar e dizer quem é o Cristo de Deus, para que eu possa segui-lo e assim ser um cristão. Cristo de Deus é o Cacó Filipe, no sentido de que Cacó Filipe salva pessoas? Cacó Filipe é o Cristo de Deus, no sentido dele ser o homem ungido de Deus. O ungido de Deus. Cristo significa ungido. Mas no Novo Quem Testamento, é o homem você ungido não hoje? tem, no Novo Testamento, Deltamar, você não tem isso de Deus ungir uma única pessoa. Não tem isso no Novo Testamento. Você encontra vários cristãos. Bom, eu posso responder, e posso explicar, e posso mostrar pela Bíblia, como eu mostrei, que o profeta mensageiro, ele é aquele que fala por um mandato divino. Como Paulo, como Moisés, como Isaías. Eu poderia mostrar aqui os mandatos de todos os profetas. Eu poderia mostrar aqui a comissão e o chamado de todos os profetas. Por exemplo, Paulo tinha um mandato divino. Além de Paulo, para as nações, quem era o outro que tinha mandato divino? Silas, Barnabé, Agabo, Tito, Timóteo. Me diga o nome de um só que tinha mandato divino.
Não tinha nenhum. Era Paulo que tinha um mandato divino. Então, deixa eu explicar. Quando então, Barnabé e Paulo são enviados, oraram para os dois e enviaram os dois. E o próprio Paulo diz, o próprio Paulo diz que um semeou, o outro regou, e Deus é que dá o crescimento. Paulo não se colocou como o único que tinha mandato. Ele mostra que é um trabalho de cooperação, e Deus é que dá o crescimento, e ele ainda diz que cada um tome cuidado como coloca a pedra sobre o fundamento, que é Cristo. Que todos nós estamos trabalhando para Cristo e Ele vai recompensar todos pelo trabalho que cada um tem feito para Cristo. Então, eu devo esclarecer as coisas. Por exemplo, houve momentos na vida de Paulo que ele disse isso, mas houve momentos que ele disse aquilo. Eu poderia citar muitos versículos aqui, como, por exemplo, Paulo disse, por exemplo, em Efésios 2:20, que eles tinham sido edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas em 1 Coríntios 3, versículo 1 ao 3, Paulo vai dizer que ele, como um sábio arquiteto, ele colocava o fundamento. Que outro fundamento é esse que Paulo fala se já tinha um fundamento posto pelos apóstolos e pelos profetas? Você vê? Você não pode pegar uma coisa que Paulo disse ali para se basear nisso e só nisso, porque Paulo é uma progressão na revelação na vida de Paulo.